Na parte do secundário ao médio, eu escolhi as disciplinas. Na minha altura tive o azar que não existia informática. A informática apareceu mais tarde. Mas eu escolhi as outras matérias que também me interessavam, que era a questão de empresas, gestão, administração de empresas e contabilidade e cálculo financeiro e outras matérias dentro dessas áreas. Eu nessa altura já queria entrar no empreendedorismo. Nessa altura não se falava em empreendedorismo, era abrir empresas, fazer negócios. A palavra empreendedorismo não conhecia, aprendi mais tarde. Aqui, note-se que no secundário ou no médio, na maior parte das vezes, por mais via de ensino que seja, tem uma escolha, portanto tem várias vertentes, pode ter a vertente artística, a vertente científica, depois também existe ensino tecnológico, ensino profissional ou vocacional, existe essa vertente que já vai um bocadinho para as nossas preferências e opções. Quando nós temos menos de 18 anos, muitas vezes também não sabemos bem que tipo de negócio ou a empresa ou a carreira profissional que queremos. E também não sabemos se temos conhecimentos suficientes para executar. E então, e na minha altura não havia internet disponível ao grande público, só existia nas universidades e nos departamentos de defesa dos Estados Unidos, etc. Portanto, eu não conhecia. Se eu quisesse algum livro, tinha que ir à biblioteca ou comprá-lo. As bibliotecas também não eram muito grandes, e havia também a imprensa, como revistas, etc. E então, naquela altura, eu não tinha muitas opções. Portanto, para ter mais conhecimentos, mesmo que os professores não soubessem muito do assunto, era andar na escola para aprender algumas coisas. Para aquelas pessoas, para aqueles adolescentes que hoje em dia também têm muita dificuldade em estudar de forma autónoma, também o ensino secundário e médio é importante, porque um dos objetivos principais é tornar-nos mais autónomos. Eu lembro-me que tinha uma grande ajuda da minha mãe, porque eu desde o ensino básico até quase ao fim do médio ou secundário, eu tinha muitas dificuldades, precisava da ajuda da minha mãe, eu não ia para os explicadores, então a minha mãe ajudava-me em casa e não era muito autónomo, por diversas dificuldades de aprendizagem que eu tinha. Então eu lembro-me que só no 11º, no final do 11º e no 12º, porque também as matérias já eram um bocadinho mais complicadas para a minha mãe, o meu pai ajudava-me em algumas matérias que a minha mãe já não conseguia. Depois aí eu senti necessidade e fui quase obrigada a ter que ficar mais autónomo. Então lembro-me que no final do 12º ano eu fiquei mesmo autónomo, estudava quase tudo sozinho e já fazia os meus resumos e já estava preparado para o ensino superior. Aquele nível de autonomia de ensino superior eu já o tinha. Portanto, esse objetivo também foi cumprido e por isso esse tipo de ensino também pode ser importante para alguns. Mas eu sei que talvez a minoria aos 14 anos já tem capacidade para abrir o seu negócio e não precisar propriamente do ensino secundário. Na maior parte dos países, ou pelo menos em grande parte dos países, esta escolha já não se faz. Portanto, é obrigatório estudar até aos 18 anos. E quem não tem dificuldades nos estudos, significa que quando chegar aos 18 anos vai obter o secundário ou o médio, ou ficará lá perto.
só em casos de muita reprovação ou então de mudanças de países, etc., é que poderá haver a situação de ficar atrasado e ficar-se com o básico e pouco mais. Então eu escolhi o meu segundo gosto, que era os negócios. Então o mais parecido com isso era a economia, a contabilidade, cálculo financeiro, etc. Aprendi muita coisa, valeu a pena. Eram aquelas matérias que, se eu fosse a escolher, eu se calhar não ia aprender, não ia querer aprender nem metade do que aprendi, mas vale até hoje muitos daqueles conhecimentos. Muitas coisas preciso agora de especialização, porque as coisas vão mudando. Por exemplo, a contabilidade mudou, mas como eu não faço a contabilidade, tenho as bases. Depois, na universidade, eu decidi assim, eu já desde pequenino que eu dizia assim, quando eu chegar ao secundário, ao fim, ou quando eu tiver 18 anos, eu deixo de estudar. Eu presumo que naquela altura não era obrigatório estudar até aos 18 anos, como agora em Portugal. Mas eu dizia, vou estudar até ao secundário, até ao final do secundário, ou até ter 18 anos. Não, até melhor, eu dizia assim, eu vou estudar até chumbar, ou seja, não avançar para o ano seguinte. Mas eu avancei sempre até o 12º ano, sem reprovar. Então, desisti, não quis ir para o ensino superior. Ainda andei no ano zero, no ensino superior, no ano zero, que era para poder entrar. Eu até queria estudar no ensino superior numa determinada altura, mas eu fiz o erro, eu não fiz a organização do meu percurso escolar, e então eu não sabia que para ir para um curso, os únicos cursos de informática que eu conhecia era o de engenharia informática. E para ir para a engenharia informática tinha que ter física, e eu estudei a parte de economia e finanças e contabilidade, e então não tem nada a ver com física, então não fui. Mas depois, entretanto, apareceu o informática de gestão. Mas quando apareceu o informática de gestão, que até tinha amigos e clientes que disseram que estavam a estudar no primeiro ano de informática de gestão, eu podia ter ido, mas pensei, eu tenho um negócio, o que é que eu vou fazer para a informática de gestão? E depois metade das disciplinas são de informática e a outra, eu até gostava, porque é gestão de empresas, administração e gestão de empresas, era bom para mim. Mas como estava ocupado com os negócios, então decidi não avançar. Eu depois não quis ir para o ensino superior, ainda andei lá quando fiz 18 anos, antes de ir para a Dinamarca, ainda andei no ensino superior uns tempos, mas não estava motivado. Eu ainda cheguei a andar em gestão de empresas, mas aquelas matérias davam muito sono, não tinham nada de prático, e então acabei por desistir passado poucos meses. Também não tive muito sucesso a nível de avaliações. E então desisti, ainda não existiam cursos de informática, e essa foi a grande razão para eu não ter entrado na universidade e para ter preferido investir nos negócios, porque eu gostava era de informática. A parte do ensino superior, eu quando terminei o 12º ano deixei de estudar, abri a minha empresa. Mas antes de abrir a empresa, lembro-me que fui passar um ano, porque na minha altura não havia aqueles intercâmbios entre os países, e acabei por não aproveitar algo que os jovens agora fazem. Na Europa existe o programa Erasmus. Na lusofonia falaram em fazer uma espécie de... Quando eu digo lusofonia, falo em CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Falaram há pouco tempo também fazer uma espécie de Erasmus, mas para os países lusófonos, que pertencem à CPLP, que acho muito bom, para aproximar. E sei que nos outros continentes existem outros programas de intercâmbio, e em países continentais como os Estados Unidos e eventualmente no Brasil também exista. E então eu, quando terminei o secundário, fui passar um ano na Dinamarca. Era uma organização em que eu trabalhava e também estudava,
melhorava aspectos como comunicação e outras soft skills sobre competências fundamentais e também sobre tópicos sobre gestão e administração de empresas e de processos, etc. Aprendi bastante lá e apenas tinha 18 anos. Tirei depois, antes de ir para a Dinamarca, tinha começado a tirar a minha licença de condução, a licença para dirigir, e deixei a meio, fui para a Dinamarca, voltei e terminei. Quando voltei a Portugal, acabei as aulas práticas e consegui a minha carta de condução ou o meu certificado para poder dirigir. E abri a minha empresa, primeiro com um sócio e depois, uns anos mais tarde, abri sozinho, uma empresa familiar com os meus pais. Portanto, eu vivia no 7º andar, abri no resto de chão, no piso 0, no térreo. Tanto a minha empresa com os sócios como a empresa familiar faturaram bastante. Depois apareceu um que era de engenharia multimédia, porque na altura eu estava a trabalhar a querer fazer CD-ROMs interativos. Acabei por continuar com o mesmo tipo de negócio que tive com a primeira empresa, que era vender componentes para PC ou hardware. Depois ainda fiz alguns serviços, mas acabei também por não avançar com os serviços. Esse foi um dos erros que eu fiz, devia ter continuado com os serviços. Eu pessoalmente estudei até ao nível de doutoramento, tirei a parte curricular do doutoramento e por razões de falta de tempo e de falta de dedicação à tese, não terminei e neste momento não estou a estudar doutoramento. Se tenho esse objetivo de um dia terminar, tenho.